Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Que o ser humano consegue jogar xadrez de olhos vendados não é novidade. Paul Morphy já fazia isso lá no século XIX, inclusive simultâneas, jogava contra várias pessoas xadrez sem tabuleiro de olhos vendados ao mesmo tempo, né? E a gente ouve vários casos assim. Recentemente Timur Gariev bateu o recorde jogando contra 48 pessoas ao mesmo tempo de olhos vendados. É realmente inacreditável a capacidade do ser humano. E aqui a gente tem uma demonstração. Eu vou trazer esse vídeo que não é o maior feito de todos, mas apenas para a gente ver essa curiosidade em tempo real aqui, como é que é uma pessoa jogando de olhos vendados contra 3 pessoas. E aqui eu trouxe então o vídeo do Magnus Carlsen, tá bom? A gente tem a apresentação aqui do Maurice Ashley e eu vou fazer um react aqui pra gente ir vendo as principais cenas, o que tá acontecendo, né? Bom, primeiro esse é um evento de caridade para arrecadar fundos, para ajudar em causas aí de caridade, tá bom? E o Magnus Carlsen vai jogar contra 3 pessoas ao mesmo tempo com relógio. Essa que é a novidade desse evento aqui. Magnus needs no introduction. He is one of the greatest chess talents the world has ever seen. Ele fala o seguinte, vai entrar, ele tá apresentando quem é que vai subir ali nesse auditório, né, para uma plateia, tem uma plateia ali assistindo, e ele fala, olha, o Magnus dispensa apresentações, né? At 13 years old, we have a photo of him at 13. He was already the second youngest grandmaster in history. Ele fala que o Magnus Carlsen dispensa apresentações, que é um dos maiores talentos aí da história do xadrez, e começa a apresentar o Carlsen. E aqui então fala que no 13 anos de idade ele já tinha grandes feitos. Aqui é uma foto de quando ele vence o Anatoly Karpov, inclusive nesse mesmo torneio ele empata contra o Kasparov, né? He also drew Garry Kasparov at the tender age of 13, and he also defeated former world champion Anatoly Karpov. Aqui ele falou do empate, da vitória. A little bit of a slacker. Que preguiçoso, não? Que preguiçoso. Preguiçoso esse menino, hein? Well, again, he needs no introduction, but please welcome one of the greatest chess players, greatest chess minds in history, Magnus Carlsen. Ele fala, bom, mais uma vez, dispensa apresentações, né? E um dos maiores talentos da história do xadrez, Magnus Carlsen. Agora o Carlsen vai entrar aqui no palco. Thank you, Magnus. Now, what you're about to watch Magnus do, playing 3 people blindfold, you know, grandmasters, you know, I'm a grandmaster, I've done some... Ele fala o seguinte, olha, o que vocês vão ver aqui, né, o Magnus Carlsen jogando contra algumas pessoas de olhos vendados, não é alguma coisa exatamente nova, alguns grandes mestres já fizeram isso e tudo mais. Exhibitions before, I played blindfold chess before. O próprio Maurice Ashley falou, eu mesmo já joguei exibições e partidas de olhos vendados. But Magnus is going to play a clock blindfold. That is, he's going to have 9 minutes total. Então ele fala o seguinte, a diferença é que o Carlsen vai jogar com relógio, né? Ele vai ter 9 minutos no total aí para jogar essas 3 partidas. To play the entire game against 3 people. That means on average he will have 3 minutes na média per game. Ele vai ter 3 minutos por jogo. That he will have to defeat all these players in 3 minutes. Magnus, é pouco, né? É pouco. I never done this before, so I wouldn't know. Essa parte é muito boa, é muito boa. Ele fala, e aí, Magnus, você tá pronto? Per game. That he will have to defeat all these players in 3 minutes. Magnus, you ready for this? I never done this before, so I wouldn't know. Ele falou, eu nunca fiz isso antes. Você tá pronto, Magnus? Eu nunca fiz isso antes, então eu não sei se eu tô pronto ou não. All right. Well, with that introduction, let's bring out his challengers. E agora vão entrar os adversários aí do Magnus Carlsen, vamos ver. We have 3 illustrious challengers in the green room. I will tell you, they all look terrified. Please have a seat, gentlemen. We have tables 1, 2, and 3. To my far left, Chris Flowers, Wall Street financier. Esse primeiro aqui, Chris Flowers, do mercado financeiro lá de Wall Street. He was responsible for helping... Só para vocês saberem, tá? Cada um desses que sentou aí comprou um ticket, pagou $5 mil e para arrecadar, né, para fundo de caridade aí tudo mais,
eles pagaram $5.000 para sentar nessas cadeiras aí e jogar contra o Carlsen, tá bom? E ajudar na causa. During the crisis, helping with AIG and the bailout, Chris says that his wife speaks Swedish, so if he loses today, he's going to sick her on Magnus. Chris, tell us your claim to fame. Well, with respect to chess, I would say it's a matter of unrequited love, where I love this game more than it loves me, as you're going to see in a minute. Aqui ele fala, né, fazer a apresentação dele, ele fala, ó, sobre xadrez, o que eu tenho a falar é que eu amo mais o xadrez do que o xadrez me ama, e vocês já vão perceber isso em um minutinho. I studied Magnus's games probably more than he did, studying mine, getting ready for this event. Ele falou que estudou as partidas do Magnus Carlsen mais do que o próprio Carlsen já estudou as próprias partidas para ficar preparado para esse evento. Olha só. And I will conclude by saying last weekend I was with former world champion Garry Kasparov and I mentioned this game coming up and I asked for his advice and there followed a minute of silence. Aqui ele fala que ele se reuniu com Garry Kasparov na semana anterior para conversar e discutir uma possível estratégia para essa partida. E quando ele comentou então com o Kasparov que ele precisava de ajuda para vender o Magnus Carlsen, ele falou que se seguiu 1 minuto de silêncio, né? We understand. And in the middle, Paul Hoffman. He is the director of the Liberty Science Center, graduated from Harvard, summa cum laude. He's É o diretor aí de um centro de ciências, o cara de Harvard, de um figurão aí da tecnologia. a great mathematician, scientist, author of many books. I'm not sure any of that's going to help him today. Falou que é autor de vários livros, nenhum dos quais vai poder ajudá-lo hoje aqui. Paul, what is your chess claim to fame? So I met Magnus when he was 13 in 2004. He was playing for the World Championship in Tripoli, Libya. Ele falou que conheceu o Magnus Carlsen em Tripoli, na Líbia, no ano de 2004, quando o Magnus Carlsen tinha 13 anos e ia jogar o campeonato mundial. And I tried too hard to play chess with Gaddafi and was thrown into jail. E ele falou que ele estava tentando jogar o xadrez contra o Gaddafi, mas não deu certo porque o cara foi preso. Eu não entendi quem era o Gaddafi. Ele falou que o cara foi preso. So this can't be worse. Ele falou, então isso aqui não pode ser pior do que isso que aconteceu. Indeed. Thought you were a smart guy. Ele falou, aí o Maurice Ashley respondeu, eu achei que você fosse um cara esperto. And on the far right is Benga Akinabe. Benga Akinabe. He acted on The Wire, 24. He's currently on The Following on Fox. Ator He da actually Fox, played a murderer do seriado on Wire The 24. So he's ready for this. That was his preparation. Ele era o assassino da série, ele falou, então você deve estar preparado para isso, né? Benga, what is your chess claim to fame? I can find Sochi on a map. Aí ele perguntou, e aí, qual que é o seu preparo para hoje, né? Ele falou, aí ele respondeu, eu posso encontrar Sochi no mapa, Sochi, uma cidade, né? Resposta aleatória, né? That's pretty much it. Ele falou, é isso, eu consigo encontrar Sochi no mapa. All right. So, victims to slaughter. Magnus is ready, but we have to do one more step before that. Magnus has to be blindfolded, so let's welcome Alison Fornes, who will blindfold Magnus. Agora ele vai ser vendado aqui por uma comediante, aqui, pelo que entendi, ela é de stand-up. Né? In another life as a stand-up comedian. This is just to this is the kind of thing, you know, you're getting distracted, blindfolded in the dark, just before he goes to play. Pôs a máscara meio torta, né? Mas tudo bem, passou. And I'd also like to welcome two very important gentlemen. First on, closest to you is Anatoly Baikovsky. He will be making Magnus's moves as Magnus calls out the moves. He's also a grandmaster, and he's saying he just doesn't want to screw this up. That's all he wants. And Pascal Sharp. Ele é que vai fazer os lances aí pro Magnus Carlsen. Ele falou, eu só não quero estragar nada. Ele também é grande mestre, Anatoly Baikovsky, e ele falou, a única coisa que eu quero é não estragar os lances aqui do Carlsen. Who will be playing out the challengers' moves and calling them out as well. They're both mic'd up. The challenge here, guys, is Magnus will have to keep all three boards in his mind
But not only that, the clock will be ticking. E esse é o desafio, galera. Então o Magnus vai ter que guardar na mente dele, né, as posições dos 3 tabuleiros e não apenas isso, o relógio dele vai estar rodando. Ele tem 9 minutos para jogar as 3 partidas, 9 minutos no total. It's a two-phase clock. Each side has 9 minutes. Magnus essentially has a third of their time, and he has to also keep track of all the boards. So the board furthest away from Magnus is board 1, the middle board is board 2, and this board is board 3. The board closest to us is board 3. So that's all he has as reference is board 1, board 2, and board 3. And he has to keep track of all that in his head. You ready, Magnus? Yeah, let's go. Que ele perguntou, e aí, agora tá pronto? Vamos nessa, vamos nessa. All right, let's see what we can do. I will try to provide some running commentary. I'll be as light as possible in my comments because, after all, we don't want to distract Magnus too much, although Chris promised to pay me off if I did. Aqui o Maurício ele falou que ele vai fazer alguns comentários, enfim, ele vai narrando ali a partida e tudo mais. Vai tentar não falar muito para não atrapalhar o Magnus Carlsen, apesar de que ele fala que o cara de Wall Street aqui prometeu que pagaria dinheiro para o Maurício Ashley se ele atrapalhasse o Carlsen. Uma brincadeira, claro. Gentlemen, let the match begin. Vai começar. Board 1, E4. Board 2, D4. Board 1, black played B6. B6 or D6? B, like boy 6. Aqui a gente presencia o primeiro grande desafio do Carlsen, né? Primeiro, não é uma ordem sequencial, tipo, ele faz o lance 1 e se o cara respondeu no tabuleiro 1, não é que ele faz o lance em cada tabuleiro, espera o adversário fazer, não, é uma bagunça aqui, é uma bagunça e outra dificuldade que ele tem, ele tá sem, se vocês perceberem, o Carlsen tá sem fone, nem nada, então ele tem que ouvir o que é dito lá, e você fala B6 é parecido com D6, é uma confusão, além de tudo o Carlsen tem essa dificuldade aqui durante a partida, né? On board 2, black played knight F6. Board 1, D4. Board 3, C4. Board 1, black played bishop B7. Board 1, bishop D3. É claro que eu não vou mostrar a partida inteira para vocês, né? Tô mostrando apenas esses momentos iniciais e vou mostrar agora os momentos finais e depois a entrevista final aí com o Magnus Carlsen para falar o que ele achou aí dessa, o que foi, se foi difícil, que técnica que ele usou e tudo mais, né? Vamos ver. Agora essa parte é muito legal, galera. O Magnus Carlsen, presta atenção no tabuleiro de número 3. O que ele vai falar aqui agora? Os momentos finais aqui do tabuleiro 3. Vamos lá. Board 3, knight D5 check. Mate to next move. Board... Aqui ele faz o seguinte, galera. Ele fala o lance, né? E ainda canta mate no próximo lance. Ele fala cavalo D5 cheque, mate no próximo lance, né? E a galera, o auditório dá risada. Ele já tá finalizando o tabuleiro número 3 aqui. O rei só tem a casa de E8 aqui, a gente pode perceber isso. E ele vai jogar dama por H8, checkmate. Né? Board 3, queen takes H8. That is checkmate on board 3. That is 1 down, 2 to go. On board. Vocês perceberam que ele falou só o lance, não falou checkmate, né? Não falou com super respeito, né? Falou super de boa, não é aquela coisa mate, qualquer coisa. Não, aqui dama por H8. Deixou o apresentador falar que era checkmate, ficou de boa, respeitando aí os adversários. E as partidas agora seguem a 2 e a 1. King to C7? Yeah. Board 1, queen takes F7 check. Tomou em F7, o cavalo tá cravado. 13 seconds on Board 2, board black 1. played queen B6. I resign. Board 1, resign before I lose. Black has O jogador de negras abandonou porque não dá mais aqui no tabuleiro número 1, ele falou desisto. E agora o tabuleiro número 2 está com problema no tempo e eles vão jogar blitz aqui, vão jogar ping, quase instantaneamente o Carlsen vai fazendo os lances. Presta atenção nisso. Design on board 1, you're down to 1 B6, I game. play rook to B1. Rook B1. Black has 23 seconds. You have a minute and 6 seconds. Black played queen B3. E4.
Black played c4. E5. Black has 14 seconds. Queen b6 check. King H2. Pawn takes e5. F takes E5. Black has 8 seconds left. This doesn't look fun. Queen to d8. Queen to D8. Yes. E6. And the time is up. Black has run out of time. E aqui caiu o tempo então, galera. Aqui caiu o tempo do tabuleiro número 2 e o Magnus Carlsen então venceu os 3 tabuleiros. E agora vamos ver os momentos finais aqui de entrevista que são muito bons. Magnus wins on all boards. Magnus venceu todos os tabuleiros. Congratulations, sir. Good job. Thanks a lot, man. An absolutely incredible feat of memory, skill, concentration. You had an excellent position just a couple of months ago. So, well, that one was difficult. Thank you. Aqui o Carlsen fala, olha, você estava com uma posição muito boa há alguns lances atrás, né? Então, o cara não sabe se isso é um elogio, se o Carlsen tá brincando. Eu sempre acho que o Carlsen tá sendo sincero, né? Ele tava querendo elogiar o cara e querendo dizer que o cara jogou muito bem, né? Mas algumas pessoas podem querer dizer, ah, não, mas ele falou alguns lances atrás e tal. Eu acho que o Carlsen, aí todo mundo dá risada e tal, né? Mas eu acho que ele falou sério. Magnus, if you may, please share a few words with us. This was the first time you've ever done this. I know you've done blindfold exhibitions before, but with the clock, did that make much of a difference as you were playing? Ele falou, olha, eu sei que você já jogou muitas vezes, não é nenhuma novidade para você jogar de olhos vendados, você já fez isso muitas vezes antes, mas com o relógio, isso foi diferente para você? Yeah, it really makes all the difference. Without the clock, people playing in turn, then I can do a lot more than 3 boards. But now it was really stressful with a limited amount of time. Ele falou que sim, é bem diferente, que ele já jogou simultâneos, que ele consegue jogar com muito mais que apenas 3 pessoas, mas que com o relógio realmente ficou bem estressante, bem difícil. But fortunately for me, at some point, I started to get some advantage in the games, and Paul was doing really well, but his time was running out, so. Ele falou, felizmente eu consegui ir ficando bem ali nas partidas, o tabuleiro número 2 lá estava indo muito bem, mas ele teve que gastar muito tempo para pensar os lances lá e acabou caindo o tempo dele. He had to spend too much time to find those good moves. Indeed. Tell us, did you train for this at all? Aí o Maurice Ashley fala, e aí, conta pra gente, você treinou pra isso? No, not playing with the clock. Não. So não com o relógio. I've played a few blindfold simuls before, but with the clock, yeah, that's a different matter entirely. Did you Ele falou, já joguei outras simultâneas antes, mas com o relógio é uma novidade. feel the clarity? It seemed like you had total control over what was going on in your head. Essa parte é muito boa. Ele fala assim, olha, a gente percebeu que você tinha muita claridade, muita tranquilidade, você estava dominando realmente o que estava acontecendo. Como é que é isso? Como é que se passa tudo isso na sua cabeça, né? Vamos ver a resposta dele aqui. Explain to a lay audience what it's like to be able to play such a match. Well, the thing is that you only need to keep one game in your head at a time, so. Only one game at a time. Aqui o Carlsen, ele fala com a maior naturalidade do mundo. Primeiro ele quase nem entende a pergunta, né? Como assim? Aí depois ele tenta se colocar na posição dos leigos, né? Ele fala, olha, eu acho que o truque é você tentar manter apenas um tabuleiro na sua mente de cada vez. Aí o Maurice Ashley fala, isso, apenas um, hein, galera? Apenas um. But the thing is, it's a little bit difficult to play when I have no idea what my time is, if I'm running out of time. Aí ele comenta uma coisa interessante, aqui é uma experiência que ele vai passando, né? Ele fala, olha, é muito difícil você jogar, porque eu não sei quanto tempo tem meu adversário, e eu não sei quanto tempo eu tenho também, né? Olha que legal isso, porque ele não tá vendo os relógios, né? But you know, it's
It's manageable for good chess player to play blindfold, but really. Ele fala, olha, é completamente administrável para um bom jogador de xadrez jogar de olhos vendados, né? The time control does not allow me any time to think, to ponder over my moves, and ele fala, mas o controle de tempo não me deixa pensar muito a respeito de cada lance que eu faço. That's really the difficult part. E é a parte difícil. Take on 6 challengers next time? Aí ele fala, e aí, vamos fazer com 6 da próxima vez? 6 jogadores? Well, I need more than 9 minutes then, because time got a little short, but... E aí ele fica sem graça, né? Ele fala, mas o tempo é muito curto e tal. Ele vai ficando meio sem graça aí. Really, it's very interesting to play blindfold chess, and I hope you enjoyed it. Oh. Aí ele fala, é muito interessante jogar. Eu espero que vocês tenham gostado das partidas. Did we enjoy it, ladies and gentlemen? O Magnus Carlsen fala, e aí, gostamos, pessoal? Todo mundo Thank you so aplaude. much for a spectacular exhibition, Magnus. Give it up for the Mozart of chess, one of the great geniuses of our time, Magnus Carlsen. Coitado. Aqui o Carlsen, aí o Maurice Ashley começa a falar, aplausos aqui pro Mozart do xadrez, um dos melhores jogadores de todos os tempos, o gênio, o Magnus Carlsen. O Carlsen vai ficando sem graça, né? Vou pôr até de novo, parece que ele quer sumir dali, né? Vamos ver aqui, ó. Killer exhibition, Magnus. Give it up for the Mozart of chess, one of the great geniuses of our time, Magnus Carlsen. A cara dele. Fantastic. Me tira daqui, socorro. And gentlemen, thank you very much for joining us. We appreciate it. Thank you. Ele agradece todo mundo e aqui finaliza então aí o evento, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, não é uma novidade, né? Jogar de olhos vendados, mas aqui jogando contra 3 e a gente presenciando o Carlsen com toda essa dificuldade, relógio. Ele não conseguia ouvir direito os lances, não sabia se era coluna B, coluna D, e tendo que gerenciar, né, 3 partidas completas, realmente foi muito legal de presenciar. Mas lembrando que Timur Gareev conseguiu fazer isso contra 48 pessoas ao mesmo tempo, é o recorde mundial. Então bom, galera, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.